pensando um pouco sobre o que podemos entender como desenvolvimento de competências emocionais, como o mundo inteiro começou a perceber que cada vez mais, para um ser humano ser capaz de viver a vida, ele tem que não só desenvolver a intelectualidade, não somente aprender o conhecimento científico acumulado na academia, seja na matemática, na geografia, no domínio da língua, mas sobretudo que ele também passe por uma coisa que poderíamos chamar de alfabetização emocional. Nós vemos pessoas com tantas competências técnicas que muitas vezes, diante de um problema que aparentemente é muito solucionável por todos, se encontra com um sentimento de incapacidade e de incompetência. Pessoas que com o fim de um relacionamento afetivo, o fim de um namoro, o fim de um casamento, têm ideações suicidas porque não conseguem confrontar-se diante dos problemas comuns da vida humana. Exatamente porque ao longo do desenvolvimento se concentrou tanto no desenvolvimento tão somente de competências cognitivas que esqueceu de alfabetizar as emoções. Sim, nós também precisamos aprender a conjugar o verbo da compaixão. Sim, nós também precisamos aprender a somar para termos empatia. Sim, nós também precisamos aprender a multiplicar para ter talentos e compaixão. Sim, nós precisamos ter as disciplinas da alma do mesmo jeito. Vocês já viram o tamanho de um manual de um celular? O tamanho do manual de um ferro de engomar ou de um liquidificador. Gente, é incrível como a gente é capaz de ler manuais imensos para um objeto simples de usar, como por exemplo um ferro de engomar. Mas e manual para desenvolver as emoções humanas? Existem formas de nós nos desenvolvermos, de nós entendermos nossas competências e sem sombra de dúvidas, um dos lugares onde isso pode acontecer com muito mais maestria é na sala de aula. Porque ao mesmo tempo em que ensinamos o conhecimento humano acumulado, podemos juntos, já que é um processo em que todos aprendem, professores, educadores e alunos e também família, podemos e devemos juntos também aprender a alfabetizar a nossa alma para desenvolver competências de saber como lidar com os desafios da vida. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar na ideia de imunidade. Nós estamos agora todos em busca de uma vacina ou de ser vacinados, já temos as vacinas, para que nós possamos ficar imunes ao vírus. Como é que funciona a imunidade? A imunidade tem duas funções. A primeira função é fazer com que o organismo ele evite o patógeno, ou seja, você não seja contaminado. Mas tem uma segunda função. A segunda função é, mesmo que você seja contaminado, como você recebeu uma dose atenuada do vírus, você criou uma resposta imune. Quando acontece a doença, ela acontece muito menos danosa, com muito mais leveza. Pega essa mesma imagem e traga para a vida emocional. Se eu também conseguir entender que desenvolver habilidades emocionais me torna não somente capaz, sim, de muitas vezes evitar problemas, mas também, sobretudo, porque tem problemas que são inevitáveis, eu não posso evitar dor, luto, separação, perdas, decepções, angústias. Mas se eu desenvolver habilidades emocionais, eu vou saber como lidar com essas emoções. Eu vou saber como lidar com elas e vou validá-las. E a partir desse processo, lembrando de minhas experiências anteriores, eu vou construir pontes para resolver sem tantos danos. E assim nós podemos entender que num dia como esse, em que nós estamos também vivendo uma comemoração prévia, porque amanhã é o Dia da Educação, lembramos do papel do educador na formação do desenvolvimento de um ser humano. O educador e a educação têm a função de construção de uma sociedade. É muito comum nós imaginarmos e querermos que as soluções sejam mágicas, que elas venham de fora, que as pessoas comecem a construir a possibilidade de que acredite que uma sociedade avançada é uma sociedade em que nós temos novas tecnologias e construímos pontes, mas na verdade a grande ponte que leva um ser humano do ontem para o amanhã é a ponte do conhecimento, é a ponte da educação. É nesse movimento que nós construímos as habilidades de um ser humano para enfrentar um mundo cada vez mais complexo. A sala de aula, a educação, continuará sendo no mundo cada vez mais tecnológico o lugar por excelência onde nós construímos as nossas habilidades. Nós construímos não somente as habilidades do conhecimento, mas sobretudo das relações humanas, da capacidade de conviver uns com os outros, de entender as diferenças e, mesmo pensando diferente do outro, construir pontes para o convívio tão essencial no mundo em que nós estamos tão divididos. Assim nós pensamos o poder e o papel da educação em nossas vidas. Ao mesmo tempo, nós podemos pensar sobre a ideia de um momento como esse,
em que nós estamos numa profunda crise, uma crise que é sem precedentes para a nossa geração. É óbvio que já aconteceu eventos como esse, nós tivemos gripe espanhola, tivemos gripe russa, tivemos peste negra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas nós lemos sobre isso. A maior parte de nós que está aqui agora neste momento, a gente não viveu essa experiência, então essa experiência para nós é absolutamente nova e cheia de desafios. Desafios de ordem tecnológica, de saúde pública, epidemiológica, econômicos, mas sobretudo desafios emocionais, exigindo então assim que de fato as nossas habilidades emocionais sejam testadas. E se nós não as temos, temos que desenvolvê-las. Temos que olhar para o que a gente não tem, para o que a gente não construiu, com aquilo que a gente precisa ter e desenvolver. Mas sabe o que acontece em momentos como esse? Nós temos duas reações: aqueles que se paralisam diante dos problemas, que acham que não tem solução, e aqueles e aquelas que simplesmente encontram recursos dentro de si e na hora mais difícil e mais escura da madrugada conseguem antever um sol de esperança. No momento mais invernoso conseguem perceber um verão que chega. No momento de mais desespero são arrebatados por uma fé imensa na capacidade de superar essas circunstâncias. E tudo isso tem a ver com a capacidade de desenvolvimento das emoções. Por isso é tão essencial hoje, cada vez mais, que a educação tenha a capacidade também de não só construir habilidades técnicas e cognitivas nos alunos e nas alunas, mas sobretudo e também as habilidades emocionais para enfrentarmos o mundo com toda a sua complexidade que nós bem conhecemos. O Fórum Econômico de Davos, que reúne as maiores empresas, empresários e toda a classe política e cultural do mundo anualmente, estabeleceu 10 competências para um ser humano vivenciar a experiência de forma ágil e hábil no mundo moderno do século XXI. Entre essas 10 habilidades e competências, 8 delas são o que se chama de soft skills ou habilidades emocionais. Ou seja, até mesmo o mundo da economia percebeu que a melhor resposta que nós podemos dar para a complexidade de um mundo completamente tecnológico e em mudança constante e irreversível é ter competências emocionais. Algumas delas, que nós conhecemos, podem nos ajudar. A primeira que eu vou citar delas tem a ver com estudos que começaram a ser feitos no campo das ciências do comportamento ali por volta dos anos 70. Quando se começou a perceber que algumas crianças passavam por traumas terríveis e mesmo assim se tornavam adultos saudáveis. E se começou a questionar: será que elas não conseguem sentir essa dor? Será que elas são invulneráveis a isso? E esse foi o primeiro nome que foi dado a essas crianças, que elas tinham uma certa invulnerabilidade emocional. Até que se percebeu o seguinte: bom, o termo invulnerabilidade não cabe para um ser humano. O ser humano ele é vulnerável por natureza, então não podemos dizer que é invulnerável. Então buscaram um outro termo, vindo das ciências do material, da física dos materiais, que hoje é muito comum, mas que nós começamos a estudar nos anos 70, chamado resiliência, que é a capacidade que os objetos têm, depois de uma certa pressão, voltar ao seu estado anterior. Então pensem com vocês sobre a esponja de lavar pratos da cozinha. Você aperta, depois que você solta, ela volta para o seu estado anterior. Uma bola que você aperta e ela volta para o seu estado anterior. E começaram a perceber que eram pessoas que passavam por pressões, por dores, por angústias, mas que depois elas voltavam para o seu estado anterior. Mas perceberam que era muito mais que isso. Não se tratava tão somente de voltar para o estágio anterior, voltavam melhores, mais capazes, desenvolvendo habilidades. Assim, por exemplo, se desenvolveu uma outra teoria, não somente do estresse pós-traumático depois de uma perda, de uma dor, de uma angústia, mas sobretudo também um grupo de pessoas que tem desenvolvimento pós-traumático. Ou seja, quando você passa por uma situação de dor e de estresse, você pode ter uma resposta de dor, mais uma vez superado, se você também tiver essa habilidade emocional, e ser resiliente, que é algo que a gente não nasce com, nós temos que construir na nossa educação emocional. Nós temos a capacidade de responder à dor, não é que nós não vamos senti-la, nós vamos senti-la, vamos registrá-la, vamos registrar a saudade, por exemplo, do luto, mas nós não vamos nos definir por aquilo, nós vamos ser maior que a circunstância e desenvolver competências e se tornar mais forte, inclusive para quando uma outra situação semelhante ocorrer, uma vez que eu adquiri essa competência emocional de enfrentamento, eu saio dessa situação com mais rapidez, eu sou menos afetado por essa situação. Assim, a resiliência seria essa nossa capacidade, essa nossa competência, que tem que ser desenvolvida através de uma educação socioemocional,
de enfrentar os problemas da vida e da existência e saber dar uma resposta. E mais uma vez digo, não significa não sentir as dores do mundo, mas significa, sobretudo, não ser definido por elas ou ser atropelado por elas. Crescer com elas, aprender com elas, se desenvolver a partir delas. A resiliência nos dá essa competência. Uma outra questão muito fundamental, sobretudo pensando no capítulo da convivência entre os seres humanos, é a capacidade de termos algo tão essencial hoje em dia que é a empatia. No entanto, as pesquisas sobre o tema mostram que, nos últimos 30 anos, a empatia caiu quase 50% e o narcisismo aumentou quase 50%. Ou seja, as pessoas estão mais egocêntricas e autocentradas e menos capazes de dialogar. Mas, fundamentalmente hoje, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a maior parte das demissões, no caso, quase 87% das demissões ocorrem não por incompetência técnica de execução da tarefa, não por inabilidade de executar o compromisso profissional. As demissões ocorrem por incapacidade de convivência em grupo. Por pessoas que fofocam, tentam destruir, tentam sabotar, tentam vencer a qualquer preço. Numa sociedade cada vez mais transparente, em que as pessoas estão cada vez mais mostrando de fato como as coisas funcionam, apesar das redes sociais em que a gente tem uma sensação de, mas ao mesmo tempo as pessoas fingem, mas a gente consegue perceber quem está fingindo ou não, nós temos uma sociedade que cada vez mais clama por uma transparência. Assim, se você é aquela pessoa que não tem habilidade de convívio, de entender que as pessoas merecem o nosso respeito, merecem a nossa escuta e que a gente precisa entender que no desenvolvimento do ser humano nós temos que escutar o contraditório. Eu sei que é difícil às vezes, assim, as pessoas que têm uma visão de mundo tão distoante da nossa geram uma sensação até angustiante, mas a pergunta que se faz é: ouvir o outro que pensa diferente de mim nunca significou nem nunca significará que eu vou ter que concordar com essa pessoa. No entanto, ouvir o outro significa e significará que eu tenho que entender o ponto de vista dessa pessoa. Eu posso, a partir dessa escuta, até mudar minha opinião, ou aprimorar minha opinião, ou até confirmar a minha opinião. Mas eu preciso escutar as pessoas. O que nós temos hoje? Parentes que deixaram de conversar, amigos que deixaram de se falar por discordarem, por exemplo, do que acontece no campo da política e das ideologias políticas. Isso mostra a nossa incapacidade de convivência, porque nós podemos discordar em alguns pontos e concordar em outros pontos. Tudo bem, você pode chegar à conclusão de que aquela pessoa está tão diferente de você que não vale a convivência. Mas e o respeito? E a capacidade de, mesmo discordando, ter uma relação respeitosa, uma convivência. Às vezes, por exemplo, você pode começar a ter muita raiva do seu tio ou da sua tia no WhatsApp, mas você gosta dos filhos, que são os primos. E aí você vai cancelar seu tio e vai conviver com os filhos dele? Como é que isso funciona? Ou então você vai cancelar todo mundo e perder o convívio com as pessoas? Empatia, uma capacidade também de não somente se colocar no lugar do outro, mas perceber o que faz com que o outro pense daquele jeito, o que faz com que as pessoas tenham aquelas opiniões e que tipo de estruturas emocionais foram montadas para elas chegar àquela visão de mundo. Se nós tivermos empatia, nós aumentamos a nossa capacidade de convivência. Se nós tivermos resiliência, nós aumentamos a nossa capacidade de suportar o mundo com a sua complexidade. Mas uma coisa também é essencial para que a gente possa fazer isso. Uma outra capacidade emocional fundamental que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de ser flexível para aceitar o que vai chegando como novo. Sempre dizendo, isso não significa dizer abrir mão da sua visão de mundo, mas tão somente entender que tem coisas que chegam e, quer você goste ou não, é o novo. Por exemplo, estamos aqui vivendo essa experiência, uma palestra online com vocês em casa, vendo através de tablets, computadores, celulares ou na Smart TV. É o novo. Certamente no começo a gente teve inabilidade, por exemplo. Eu tive dificuldade de começar a aprender a como entrar nos aplicativos, fazer online, criar uma iluminação, conectar a internet. E hoje em dia se tornou uma coisa banal porque a flexibilidade cognitiva para aprender é essencial. Agora, por que ela é mais importante agora? Observe. No passado, alguém podia se formar e receber, por exemplo, um diploma de Direito. Bacharel em Direito, se tornar um advogado. Fazia a prova da OAB, imagina aí, anos 50. Ganhava um anel da família, comprava uma máquina de escrever e passava o resto da vida fazendo aquilo.
Hoje em dia não é mais assim. Nós temos que estar nos reciclando constantemente. E existe uma coisa que eu acho que está cada vez menos existindo, chamado platô de adaptação. Tipo, eu aprendo uma coisa nova, subo aqui, ó, aí tem um tempo de adaptação. Depois vem uma nova novidade, aí eu tenho que aprender de novo, nova adaptação. Aprender de novo, nova adaptação. Minha sensação de muitas pessoas é que esse batente de adaptação foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E hoje, quase que a gente não tem adaptação, é como se fosse uma constante subida de mudança ininterrupta. Temos tecnologias imensas que estão mudando a face da Terra enquanto estamos conversando aqui, que vai exigir de mim e de você a capacidade de se adaptar, de entender. E isso me permite, por exemplo, aceitar a realidade como ela é posta. Por que muita gente tem mágoa do passado? Porque queria que o passado fosse diferente. E aí reside a incapacidade, por exemplo, de perdoar. Porque eu queria que o passado fosse de outro jeito, porque eu queria que a pessoa tivesse me tratado de uma outra maneira e porque eu queria que fosse dito outras coisas. Tudo bem que você queira que tenha sido assim, mas não foi. Se você ficar preso ao que você gostaria que fosse, você fica na mágoa. Mas se você entende que foi o que foi possível, você faz uma outra coisa fundamental na nossa capacidade de desenvolvimento e nossas competências emocionais. Com a nossa flexibilidade cognitiva, eu consigo ressignificar. Eu consigo olhar para esse passado, para essas circunstâncias, para essas pessoas e entender que foi o que foi possível e a partir dali, daquele ponto, eu construo as minhas próprias escolhas e a minha própria resposta à vida. Nesse movimento de ter flexibilidade, eu, por exemplo, olho para a vida e percebo o que eu posso mudar e o que eu não posso. Aliás, uma oração famosa que foi feita em 1930, né? E hoje é usada, por exemplo, pelos alcoólatras anônimos, que trata muito dessa flexibilidade cognitiva, que diz assim: dá-me força, Senhor, para mudar as coisas que podem ser mudadas. Dai-me capacidade, paciência para suportar as coisas que não podem ser mudadas. Mas, sobretudo, dai-me inteligência para saber diferenciar uma coisa da outra. Ou seja, aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. E por que isso é importante? Porque aquilo que eu posso mudar, eu preciso fazer meu esforço para fazer a mudança. Mas aquilo que não depende de mim, se eu ficar tentando mudar, eu vou gastar muita energia que vai faltar. Energia que seria muito útil naquilo que de fato eu posso mudar. Então, aceitação do que eu não posso mudar, força para mudar o que é necessário e sabedoria para identificar uma coisa da outra, flexibilidade cognitiva. Capacidade também fundamental que a gente chamaria de autoconhecimento, uma outra habilidade fundamental na nossa vida. A flexibilidade cognitiva também nos permite aprender quando o novo chega. Às vezes muda as coisas, muda quem nos dirige, e se você ficar lutando contra isso, você não cumpre o seu papel. As coisas estão mudando o tempo inteiro, as lideranças mudam, as empresas mudam, os smartphones mudam, os celulares mudam, as tecnologias mudam. Não querer que o mundo mude é sofrer, porque constante no mundo é a mudança. Se tem uma coisa que nunca muda na natureza humana é que ela muda o tempo inteiro. Resistir a isso é sofrer muito, porque as mudanças estão sempre ocorrendo. E essa capacidade de autoconsciência também ela é fundamental, porque se conhecer, saber quem você é, quais são teus medos, o que te paralisa, o que não faz você realizar seus sonhos, o que te faz se sabotar a si mesmo e a si mesma, o que faz você se submeter a relações sem sentido, o que faz você ter amigo ou amigas que te sugam, que são tóxicas, que são tóxicos e mesmo assim você continua convivendo. O que faz você fazer o que os outros fazem, mesmo quando você não concorda, só para se sentir aceito. Tudo isso tem a ver com a habilidade emocional de se conhecer. De conhecer as próprias emoções, de saber as próprias dores, de construir a capacidade de se enxergar, para além daquilo que as pessoas colocam assim, como se eu precisasse ser o que todo mundo é para me sentir aceito. Desenvolver esse alfabeto emocional, desenvolver essas competências, saber se cuidar, ter autonomia diante da existência, daquilo que a gente chama de pilares do bem-estar e da felicidade, em que eu vou ter a autonomia de fazer minhas próprias escolhas, em que eu vou, diante da vida, olhar para todas as circunstâncias e em vez de ver o copo meio vazio, olhar o copo meio cheio, ou seja, ter a capacidade de, me conhecendo, não invejar os outros, porque deixo de me comparar com as pessoas e passo a me comparar
comigo mesmo, comigo mesma. Nesse processo eu vou desenvolver algo fundamental, que é a gratidão. A gratidão me permite olhar para a vida não apenas no que falta, que dá um sentimento de escassez. A gratidão me permite olhar para a vida com as conquistas que podem ser realizadas e agradecendo eu tenho um sentimento de abundância. E essa energia de abundância me dá força para continuar em novas conquistas. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter a capacidade de liderar a minha própria vida, colaborar com as pessoas, resolver problemas que acontecem o tempo inteiro e tomar decisões que são fundamentais. Essa capacidade de liderar a mim e liderar nas circunstâncias é também um tipo de alfabetização emocional, entenda, porque do mesmo jeito que uma criança não nasce dominando a língua portuguesa ou de qualquer país onde ela nasceu, e ela precisa se alfabetizar até dominar a língua, começando cobrindo letrinhas, depois juntando sílabas até ler palavras e interpretar textos complexos e ler, por exemplo, Machado de Assis, do mesmo modo um ser humano precisa se alfabetizar emocionalmente passo a passo. A capacidade de suportar as dores, as angústias, de ouvir não, as decepções e aprender a se levantar. Afinal, conforme diz a música popular brasileira, sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima e por favor não desanima, não é algo que a gente nasce aprendendo, a gente tem que desenvolver. Nós temos que ser estimulados na nossa humanidade, no nosso relacionamento, desenvolvendo, por exemplo, a empatia, que já falei com vocês, com compaixão e ao mesmo tempo a esperança. Esperança é essa que está presente quando a gente olha para a vida e vê tanto caos, mas também vê tanta gente fazendo tudo para que tudo seja melhor. Enquanto nós temos pessoas egoístas num momento como esse, porque a pandemia, as dores da alma revelam o nosso melhor e o nosso pior, nós temos pessoas se desdobrando para fazer o bem e para fazer a diferença, se esforçando diariamente para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais equilibrada, em que nós possamos ter a capacidade de nos autocontrolar diante de uma circunstância social, em que o que eu faço não deve afetar negativamente o outro. Construção da ética humana. Uma outra habilidade que também tem que ser construída, não está dada. Somos um ser que aprende o tempo inteiro. Nós temos uma capacidade imensa de aprender. O nosso cérebro ele é feito o tempo inteiro para o desafio e para o novo. Sempre que nós fazemos tudo do mesmo jeito, nós antecipamos o nosso processo de envelhecimento neurológico. Sempre que comemos do mesmo jeito, sentado na mesma cadeira, vendo as mesmas coisas, nós estamos repetindo de tal modo que não tem mais desafio. E quando não tem desafio, o cérebro não é estimulado a criar novas ligações sinápticas e se rejuvenescer. Quando você vai aprender a dirigir um carro, você tem que pensar em tudo que vai fazer. Agora a primeira marcha, marcha de força, porque o carro precisa de muita energia para sair da inércia do ponto morto em que ele está agora sem velocidade nenhuma. Assim que ele sai, segunda marcha e até eu chegar a uma quinta ou sexta marcha, quando o carro já está em movimento e a inércia é de movimento. Saber dar ré, saber ligar o pisca-alerta, tudo isso você faz pensando. Depois de um tempo, depois que você aprendeu, você faz automaticamente e não tem mais nenhum desafio em aprender a dirigir. E você tem que se lançar um novo desafio, porque se você ficar tão somente repetindo processos, você não aprende. Portanto, conversar com quem não concorda comigo é um desafio intelectual fantástico, porque eu vou ter que ouvir a pessoa trabalhar a minha paciência, ouvir a pessoa trabalhar a minha resiliência, a minha capacidade de empatia e, ao mesmo tempo, reconfigurar a minha forma de ver o mundo, reforçando o que eu acredito ou discordando elegantemente da pessoa, construindo uma nova visão de mundo. Tudo isso eu só faço com quem pensa diferente de mim, porque com as pessoas que pensam exatamente como eu penso, eu não aprendo absolutamente nada. É fato. Pessoas que concordam comigo não acrescentam mais porque elas simplesmente concordam, não tem mais o que ser dito. Mas quando eu escuto o outro, eu aprendo, eu me desenvolvo. Quando eu experimento um sabor de sorvete que eu nunca tomei, vai lá que você gosta de nata goiaba com doce de leite, por exemplo, ou napolitano, e alguém um dia diz assim, você já experimentou de pistache? Você nem o que é pistache? De milho verde, né? Ah, milho verde eu conheço. Quando você experimenta aquele sorvete novo, você pode nunca mais provar ele, porque você não gostou. Mas aquela experiência gerou um conjunto de novas ligações sinápticas e estimulou o seu cérebro a reconfigurar todas as informações a respeito de sabores de sorvetes. Imagina, é mais um item na tua série, até para você dizer não quero porque não gosto. E assim também é a convivência humana. Assim também é a nossa habilidade de estarmos juntos,
de desenvolvermos a alfabetização das emoções. Num mundo mais complexo, no mundo em que nós temos pessoas mais angustiadas, em que dor, ansiedade, medos tomam conta da humanidade, mais do que nunca é tão essencial desenvolvermos as nossas habilidades emocionais. Mais do que nunca, conjugar os verbos da empatia, do amor, da compaixão, aprender a multiplicar a capacidade de colaborar, de fazer as coisas juntos, dividir tarefas, conjugar pessoas, ou seja, a nossa completa alfabetização emocional é mais que essencial num mundo cujos desafios complexos estão se apresentando para nós todos os dias.